Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui vai ser um pouco político, mas eu não vou falar de política em si, tá? Tem aquelas pessoas histéricas, até quando eu cito o nome do Bolsonaro, você não deve falar de política, Madinho. Não se preocupem, tá? Nesse vídeo eu vou falar só da bancada gospel, da bancada evangélica de Brasília, que tem a ver com o meu canal. Afinal, envolve evangélicos, né? E é uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal, que as pessoas têm que começar a despertar um pouco para essa questão de pastores, ungidos, picaretas da fé, então envolve muito o meu canal. Tá? Agora, quem não quiser assistir, também não é obrigado, tá? Já pausa o vídeo aí e vai procurar outro canal. Até porque tem canais aí que falam mais de política do que de Bíblia, né? Como do Malafaia, e eles não acham ruim. Agora, se eu faço um vídeo falando de política, sempre vem gente encher o saco. Você não devia falar de política, eu pensei que seu canal fosse de escritores, não sei o quê. Então vamos pro canal do Malafaia. Porque, na verdade, não é que essas pessoas não gostam de falar de política, é que elas não gostam que eu fale do lado político delas, que é esse lado que envolve, inclusive, a bancada gospel, tá? Eu vou explicar para vocês o que acontece. O Brasil, pessoal, é uma democracia. E na democracia nós temos um congresso que representa o povo. O congresso é chamado de a Casa do Povo, porque os deputados são eleitos pela população, pelo povo, para representar setores da sociedade. Então o congresso ele tem que ter representatividade. Por exemplo, um deputado que representa os pescadores. Olha, eu represento os pescadores, foi para isso que eu me elegi. Os pescadores votaram em mim, então eu vou cuidar dos interesses dele. Olha, eu represento os metalúrgicos do ABC. Foram eles que me elegeram, então eu vou lutar pelos direitos dos metalúrgicos do ABC paulista. E assim por diante. Então todo congresso, em qualquer lugar do mundo, tem que ter representatividade. Isso é perfeitamente normal e é legal, tá na Constituição, tem que ser assim. Agora, no congresso nós temos as bancadas que eles formam de acordo com os interesses em comum. Pessoas que partilham interesses em comum formam certas bancadas no congresso. Como, por exemplo, tem a bancada do boi, que é uma bancada que luta pelos direitos dos agricultores. Tem a bancada da bala, que é aquele pessoal que quer liberar arma, caca, essas coisas. E tem a chamada bancada evangélica, que representa os interesses da população evangélica no país. Tem algum problema nisso? Não, inicialmente não. Porque todo mundo, que nem eu falei, pode ter uma sua representatividade no Congresso. É uma democracia. Quem representa o povo na democracia são os deputados eleitos. Então, inicialmente não tem nenhum problema em ter uma bancada de evangélicos em Brasília. Agora, qual que é o problema? O problema é o seguinte. Primeiro é pela injustiça. Porque os evangélicos, eles possuem igrejas espalhadas em todo o Brasil. Alguns pastores têm 3, 4, 10 ou milhares de igrejas, vai depender do pastor. Se for um pastor grande como o Malafaia ou Edir Macedo, eles têm igrejas no Brasil todo. E mesmo pastores pequenos, às vezes eles têm 2, 3, 4, 5 igrejas que eles comandam entre si. Então, só pelo fato deles terem um público que é da igreja, eles fazem aquilo que é chamado de voto de cabresto. Às vezes o cara vai na igreja participar do culto, sabe, nem tem candidato, nem sabe quem votar. Aí o pastor induz a ele a votar em um candidato da igreja. Não, esse ano a gente vai lançar o pastor João para deputado federal, irmãozinhos. Amém, aleluia. Porque ele vai cuidar dos nossos interesses lá em Brasília. Ei, aleluia. Aí o cara vota, muitas vezes você nem saber quem é o candidato, nem porque está votando, ele só anota o númerozinho dele no papel. Chega no dia da eleição, vai lá, aperta na urna e pronto. Então aquele candidato provavelmente vai se eleger. Enquanto que outras religiões do Brasil não têm essa força coletiva para lançar suas candidaturas. Por exemplo, às vezes tem um pai de santo no terreiro, lá na zona leste de São Paulo, ele tem lá as pessoas que frequentam o terreiro, essas pessoas não vão chegar nem ao número de 100. Então ele não tem força para poder eleger, por exemplo, um pai de santo para representar a religião afro-brasileira em Brasília. Porque por mais que ele tenha lá as pessoas que frequentam, vão na gíria, tomam um passe, não sei o quê, não é a mesma coisa de uma pessoa que tem várias igrejas. E para você ser eleito, você tem que ter um número mínimo de votos para você ser eleito deputado. Aqui pelo estado de São Paulo, para você ser um deputado federal, você tem que ter no mínimo, se não me falha a memória, é 500 mil votos. Eu acho que é 500 mil. Eu não lembro se é 300 ou 500 mil. Não, é 300, 3 vezes 5. Não, eu acho que é 500 mil mesmo. Não sei, está entre 300 e 500 mil. Vamos arredondar para 300 mil, que seja o mínimo para você ser eleito um deputado federal pelo estado de São Paulo. Então, para você conseguir que 300 mil pessoas votem em você, ou você tem que ser super popular que nem um artista, tipo o Tiririca, né, que já foi o mais votado do Brasil, ou então você só vai ser eleito por tabela, né, por causa daquela legislação eleitoral. Tendo partido alguém que ganha muitos votos, que nem o Nicolas Ferreira, e aí ele teve 1,5 milhão de votos, aí ele conseguiu eleger meia dúzia de candidatos junto com ele. Porque senão você não consegue se reeleger. Pega, por exemplo, os ateus e agnósticos aqui no Brasil, da ATEA. Nós gostaríamos de ter um candidato nosso lá em Brasília também. Tanto que nas últimas eleições, nós apoiamos o biólogo Henrique. Acho que todo o canal Ateu e Agnóstico fez um videozinho, alguma coisa, apoiando e pedindo voto para ele. Mas ele não conseguiu. Mesmo com todo esse apoio, ele não conseguiu, porque a ATEA não tem uma igreja. A ATEA não tem uma comunidade, não tem um grupo
de fiéis que fazem tudo que os líderes ateus mandam. Não tem nem líderes ateus. Então fica uma coisa mais espalhada. Olha, nós estamos apoiando o biólogo Henrique, mas aí tem lá um outro ateu que fala, não, mas tem um outro cara que eu estou apoiando que também é ateu, vou votar nele. Então não tem aquele negócio de voto de cabresto. Então é muito mais difícil eleger, por exemplo, um candidato ateu, um candidato pai de santo, um candidato judeu, etc., do que o candidato evangélico. Então, para mim, na minha opinião, isso fere o princípio da isionomia, tá? Porque você tem igrejas espalhadas pelo Brasil todo, então eles têm muito mais vantagem para elegerem candidatos do que adeptos de outras religiões, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, é a questão da inutilidade da bancada evangélica. A bancada evangélica, que é gospel, tecnicamente eles deveriam representar Jesus no Congresso, né? Ou pelo menos terem um comportamento que representasse o caráter de Jesus. Não, eu sou cristão, eu represento Jesus Cristo, então eu vou fazer um mandato bonitinho para honrar o meu nome e o nome daquela pessoa que eu acredito, Jesus. Na prática não é assim que funciona. Tem até um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Henrique, ele sim, na minha opinião, é um deputado correto, mas a bancada gospel no geral, ela não representa bons valores no Brasil. Tanto que Desculpa, meu gatinho derrubou a caixinha aqui. Tanto que saiu uma reportagem da Folha de São Paulo dizendo que a bancada gospel ela é a mais ausente no sentido de não trabalhar, são os que mais têm faltas lá em Brasília, é a mais corrupta, mais da metade dos deputados evangélicos estão envolvidos em algum caso de corrupção, ou estão sendo investigados, ou estão virando réu, ou estão sendo julgados, mais da metade dos deputados evangélicos. São esses os homens que representam Jesus? Eles chegam lá em Brasília para fazer corrupção? Vocês sabem quanto ganha um deputado? Eu dei uma pesquisada aqui, parece que o salário bruto de um deputado federal é 44 mil reais. Eles têm mais um vale de benefícios de 33 mil, que eu não sei do que é exatamente, fora os benefícios que eles têm no cargo. Por exemplo, o deputado pode ter o aluguel pago pela Câmara para morar em Brasília. Porque como um deputado representa o seu estado, ele tem que morar em Brasília, que é onde ele vai exercer o cargo. Então ele pode ter o aluguel pago, de um apartamento até caro lá em Brasília, pago pelo Congresso. Tudo que o deputado fizer vai ser pago pelo Congresso. Até o almoço é pago pelo Congresso. Tanto que o Cajuru falou um tempo atrás aí que o Gustavo Gaia foi comer num restaurante e gastou 6 mil reais num restaurante, com pratos finos, champanhe caro e vinhos caros, 6 mil reais de um almoço. Enquanto que no Brasil tem gente que não tem nem ovo para comer, eles gastam essa fortuna num almoço e põe na conta do Congresso, o Congresso paga. Eles têm vale gasolina e motorista, que eles podem utilizar para se locomover. Inclusive esse negócio de vale gasolina é o que eles mais fazem corrupção. Aquele deputado Nicolas Ferreira, né, o mais votado do Brasil, vulgo Chupetinha, por exemplo, tem um perfil no Twitter, que agora é X, que ele fica analisando no que os deputados gastam dinheiro através do portal da transparência. Porque tudo é a Câmara que paga. Quando ele foi lá nos Estados Unidos, lá no Congresso, com outros deputados, denunciar o golpe no Brasil, a ditadura terrível que está no Brasil, eu nunca vi uma ditadura sem poder ir para outro país à vontade e falar mal do ditador, né? Mas nós estamos numa ditadura terrível. Lá eles foram se encontrar, eles só foram recebidos por aquele deputado que é brasileiro. Era, né? O Jorge Soros. Foi o único que recebeu eles. Eles não puderam nem entrar na Câmara, lá no Congresso americano. E esse Jorge Soros é mais engraçado, né? Que ele foi afastado, né? Ele foi cassado como deputado por corrupção. Inclusive ele pode ser preso pelos crimes que ele cometeu. Ele já se declarou culpado essa semana. E esse Jorge Soros voltou a ser drag queen. Olha que engraçado, né? Os bolsonaristas odeiam esse tipo de pessoa. O cara perdeu o cargo, já voltou a ser drag queen. Aí eles acham normal, eles não vê nada de errado nisso. Só que enquanto ele estava lá fazendo esse trabalho, né, um puta trabalho pelo Brasil, lá em Brasília, depois ele apresentou na Câmara 2 notas de abastecimento de gasolina, como se ele estivesse no Brasil. Esse perfil que mostra isso, ele também mostrou que não é a primeira vez que ele faz isso, ele costuma fazer isso com frequência. Às vezes ele chega a apresentar 2 notas de 2 cidades diferentes com um curto intervalo de tempo. Por exemplo, uma vez ele apresentou uma nota que estava meio-dia em Belo Horizonte e 1h30 já estava em Brasília. Como é que 1h30 ele foi de Belo Horizonte a Brasília? Ele foi a 500 por hora? Só para a Câmara reembolsar ele com dinheiro da gasolina. Que inclusive é uma prática, tá? Não querendo falar, mas só para citar, que o Ciro Gomes sempre acusou o Bolsonaro de fazer isso, de apresentar notas falsas de posto de gasolina, para dizer que gastou milhares de combustível de gasolina e o Congresso tem que voltar para eles. Que o Congresso tem que pagar tudo. Que nem o Feliciano. O Feliciano precisou fazer um tratamento dentário, aí ele jogou a conta lá nas costas da Câmara, sendo que nem podia. Ele fez uma malandragem lá, fez uma manobra. A Câmara pagou 157 mil reais para ele tratar da boca dele, que ele disse que tinha bruxismo. Por que não foi no SUS ou não pagou do bolso dele? Já não ganha uma fortuna como deputado? Não. Ele pôs na conta do povo. Será que Jesus ficou orgulhoso disso? Então é a bancada mais corrupta, pessoal. O nome disso, perdão, é quem apoia esses candidatos, mas o nome disso é corrupção. Porque somos nós que pagamos por isso. Nós. É dinheiro dos nossos impostos. Que nem uma moça comentou aqui na minha postagem, que é verdade.
Quando um grupo não paga, o outro grupo tem que pagar mais para suprir as necessidades daquele grupo. Tá? Isso é uma regra de lógica. Por exemplo, você tem a polícia militar recebe um salário. Se algumas pessoas, o salário da polícia vem dos impostos. Então, se algumas pessoas não pagam imposto, o governo tem que aumentar os impostos das pessoas que pagam para pagar o salário da polícia. Então, não existe almoço grátis. Mas é isso que a gente está vendo. E além de ser a bancada mais corrupta e a mais ausente, né, que não gosta de trabalhar, é a bancada também, pessoal, mais inexpressiva, segundo essa matéria da Folha. Inexpressiva em que sentido? Porque os projetos da bancada gospel, eles não são projetos que beneficiam o Brasil ou os brasileiros. Os projetos da bancada gospel, desses pastores que são eleitos, são duas coisas, é basicamente duas coisas. Ou é atrair privilégios para eles, ou é perseguir minorias que eles não gostam, como se fosse uma teocracia cristã, como se a gente estivesse na Idade Média e eles fossem os papas determinando o que pode e o que não pode na sociedade. Por exemplo, o Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do Brasil, no primeiro ano de mandato dele, no Dia das Mulheres, ele colocou uma peruca loira, ele subiu lá no Congresso, falou que o nome dele era Nicole, porque ele se sentia uma mulher, então ele era uma mulher. Isso aí ele está zombando da ideologia de gênero, que ele não sabe como é que funciona, nunca estudou o assunto. A ideologia de gênero não fala disso, e não é ideologia de gênero, é identidade de gênero. E ele falou que estava protegendo as mulheres. Eu estou protegendo as mulheres do Brasil contra as mulheres trans que querem ocupar os espaços dela, principalmente nos esportes, nas academias e não sei o quê. Isso gerou um efeito em cascata. Depois de um mês, mais ou menos, a Folha fez uma reportagem falando assim: efeito Nicolas Ferreira. Tem surgido no Brasil um projeto por dia contra pessoas trans. Em todas as esferas, municipal, federal, estadual, um projeto por dia contra as pessoas trans, porque eles estavam alegando que estavam protegendo as mulheres das mulheres trans. Isso gerou uma euforia nas redes, né? Tem pessoas lá no Twitter dele: ai, eu te apoio, Nicolas, por isso que eu votei em você está protegendo as nossas mulheres. Nicolas, eu sou mulher e concordo com você, nós temos que ser protegidas das mulheres trans. Sabe aquela bobajada toda? Aí quando você vai ver os dados, que eu falo aqui sempre no meu canal, eu sou um homem de ciência, eu gosto de dados, não de achismo. Quando você vai ver os dados, pessoal, as mulheres trans no Brasil, elas são 2%. 2% são as mulheres trans. Se você pegar todas as mulheres do Brasil, só tem 2% de mulheres trans. Mas elas são uma ameaça para as mulheres cis, que são 98%, na cabeça deles. Uma mulher trans no Brasil, pessoal, geralmente elas vão para grandes centros urbanos, capitais de estados, essas coisas. Por quê? Porque a vida de uma pessoa trans é difícil. Se a pessoa mora numa cidade pequena, dificilmente ela vai conseguir um emprego. A pessoa vai lá, precisa ser de ajudante ou de secretária. Dificilmente ela vai ser contratada por ser uma mulher trans, porque infelizmente existe esse preconceito na sociedade. Aí a tendência natural é que elas venham para as cidades. Nas cidades também é difícil arrumar emprego, justamente pelo preconceito. Aí muitas mulheres trans acabam se prostituindo, fazendo programas. Eu sei que aqui onde eu moro eu tive muitos problemas com isso, já falei para vocês. E problemas com evangélicos, tá? Inclusive. Fazendo programas, muitas acabam entrando no mundo das drogas, cometendo furtos, e muitas acabam até sendo presas. Então é uma triste vida dessas mulheres. Ficar na noite fazendo programas, sabe, tal, não sei o quê. Isso é uma ameaça para as mulheres cis? Você que é mulher que está vendo esse vídeo aqui, meu, é uma ameaça para vocês? Ah, mas eu estou falando dos esportes, amadinha, que elas querem ocupar o lugar dos esportes das mulheres normais. Bom, uma mulher trans, geralmente, ela não pratica esportes, tá? Normalmente, raras exceções. Por quê? Porque é um homem que está se transformando numa mulher. Como disse uma famosa socióloga, citada pela Rita Von Huth, acho que é esse o nome dela, não vou saber o nome da citação, que ela falou que ninguém nasce mulher, a pessoa se torna uma mulher. Então o objetivo dessas pessoas é ficar cada vez mais feminina. Tanto que eu já conheci algumas mulheres aqui onde eu moro, porque aqui eu tive problemas já com isso, já falei pra vocês. Teve uma que veio do Pará, que ela falou que veio pra São Paulo para tentar fazer o corpo dela. Ela já tinha colocado silicone e tal, não sei o que, estava tomando hormônios. Ela falou: eu vim pra São Paulo para que eu tenha mais condições de me transformar. Então, a pessoa está querendo se transformar numa mulher. Então não faz muito sentido a pessoa praticar esportes. Porque se a pessoa praticar esportes, por ter uma genética masculina, a pessoa vai desenvolver músculo, tal, não sei o que, não vai ficar nada feminina. A pessoa vai ficar cada vez mais masculina. Então, é natural que pessoas trans não pratiquem esportes ou serviços braçais, porque elas querem se transformar em mulheres. Então, é uma minoria da minoria que chega a fazer esporte ou coisa do tipo. Tem. Mas é tão pouco caso que quando você vê os casos que esse pessoal cita nas redes, ou são mentiras, ou não são no Brasil. Que nem aquela lutadora iraniana que ficaram cismando que ela é homem. Olha lá, um homem batendo numa mulher nas Olimpíadas, que horror, que não sei o que. Ela não é homem, pessoal. Ela tem útero e vagina. Ela é mulher. É que ela nasceu com um pouco mais de hormônios masculinos, que dá pra ela uma aparência mais masculinizada, mas ela é uma mulher. Ela pode até engravidar se ela quiser. E outra, é de um país muçulmano. Vocês acham que um país muçulmano iria permitir que uma mulher trans fosse num evento mundial representar aquele país? Vocês acham mesmo isso?
É mentira, e não é a primeira vez que eles mentem. Tanto que essa não é iraniana, é argeliana, acho que é da Argélia, perdão. A minha cabeça ultimamente anda ruim para nomes e lugares. Mas tanto que essa mesma lutadora, nas Olimpíadas de Tóquio, ela perdeu para mulheres. Para mulheres, luta de mulheres, lá, boxe, ela perdeu. Judô, sei lá qual é a luta, ela perdeu. Então ela não é uma mulher trans. Então eles mentem para poder criar esse terrorismo. Nós temos que proteger a sociedade das mulheres trans. E quando não é mentira, é casos lá de outros países. Tem um caso isolado aqui, um caso isolado não sei aonde. Ah, teve uma mulher trans lá no Canadá, não sei o quê. Porque você não tem casos o bastante. Se fosse uma ameaça para as mulheres cis, em todos os esportes, em todos os setores da sociedade, teria uma mulher trans atrapalhando. Mas você não tem isso. Tanto que eles têm que pegar um caso isolado que acontece uma vez ou outra no mundo, ou eles têm que mentir, pegar uma mulher que é mulher de verdade e fingir que aquela mulher é uma mulher trans. Porque você não tem casos o bastante. A mulher trans não é uma ameaça para a mulher cis. Mas os deputados evangélicos, vereadores, deputados estaduais acharam que é uma boa você criar um projeto por dia contra a mulher trans, que é uma grande ameaça para as mulheres da nossa sociedade. Vocês sabem o que é uma ameaça para as mulheres da nossa sociedade, pessoal? É a violência. As mulheres são mais vítimas de violência do que os homens, quer seja uma agressão na rua, quer seja um marido em casa, etc. E a gente não tem leis que protegem as mulheres o suficiente. Por exemplo, na minha época, eu tinha uma pessoa que passava por isso, eu não vou situar para não ser deselegante, ela conseguiu uma medida protetiva contra o marido, porque o marido chegava bêbado em casa e agredia ela e os filhos. Aí o que acontece, pessoal? Quando a mulher conseguia, não sei se mudou hoje em dia, tá? Quando a mulher conseguia uma medida dessa, ela tinha que entregar para o marido. E aí tinha outro problema. Quando ela entregava essa medida judicial para o marido se afastar dela, ela apanhava mais ainda. Vocês percebem que é uma idiotice? Ó, querida, nós vamos ajudar você. Leva essa liminar aqui para seu marido ficar longe de você. É claro que o marido ia bater nela mais ainda, pô. Então, o certo seria ela ser acompanhada por policiais, alguma coisa, porque muitas mulheres nem entregavam essas medidas para os maridos, por medo. Então, por que não cria uma lei, já que são deputados que querem proteger as mulheres, né? Em vez de proteger as mulheres de uma minoria que não faz mal para ninguém, por que eles não criam uma lei nesse sentido? Olha, a mulher que conseguir uma liminar para afastar o marido tem que ser entregue pela polícia militar. Aí sim faria um certo sentido. Porque senão essas medidas são em vão. Essa mesma mulher que eu falei para vocês, depois ela nunca mais foi atrás disso. Porque ela fala, porra, se eu conseguir uma medida para afastar o meu marido, chega lá, eu vou apanhar mais ainda, risca até ele me matar. Essas mulheres têm que ser protegidas. É disso que as mulheres têm que ser protegidas, de violência. Agora, quer proteger as mulheres de mulheres trans? Qual é a ameaça real das mulheres trans? Alguém sabe? Você já foi ameaçado por alguma mulher trans onde você mora? Sabe, é uma coisa boba. Isso são essas pautas que os evangélicos fazem. Eu fiz um vídeo no meu canal de política sobre essa matéria, onde eu mostrei vários projetos idiotas da bancada evangélica. Como, por exemplo, obrigar a Bíblia nas escolas, criar o dia do evangélico, criar não sei o que, sabe? Só pautas de interesse deles, que não ajudam em nada a sociedade brasileira como um todo. A gente mora num país gigante, já chegamos a 200 milhões de habitantes e não tem um projeto nesse sentido de ajudar as pessoas. É só esses projetos bobos ou benefícios para eles mesmos. Que nem agora esse projeto aí que o Arthur Lira vai pautar. Os evangélicos, além de terem várias isenções de impostos, né, o que já é injusto, que nós pagamos para manter as igrejas deles, além disso, agora ele quer pautar esse projeto que eles querem ter isenções em serviços, em várias coisas. Por exemplo, o cara quer mobiliar a casa, ou a igreja, ele vai lá comprar os bancos para a igreja, aí tem que ser isento de imposto. Olha, eu vou comprar banco, vou comprar um altar, vou comprar não sei o quê, isento de imposto. Sendo que você que está vendo esse vídeo, se você for comprar um sofá para sua casa, tem imposto. Tudo que a gente compra aqui tem imposto. Eu costumo ir no mercado, eu tinha até uma notinha aqui, não sei se vai estar por aqui, acho que eu guardei já, que eu comprei ontem meia dúzia de coisas, deu quase 100 pau, né, deu 90 reais. Aí quando você vai ver embaixo ali na notinha, eles mostram 23% é imposto estadual e 20 e tantos por cento é imposto federal. Nós que pagamos imposto de tudo. Agora, tem algum projeto dessa bancada para tentar reduzir imposto para o pobre, para o trabalhador, para a pessoa que está ali todo dia pegando o ônibus com a marmita na mão, ônibus lotado, às vezes gastando mais de hora para ir trabalhar? Tem algum projeto para beneficiar essas pessoas? Jesus, quando veio aqui na Terra segundo a Bíblia, ele ajudava os pobres, os oprimidos, ou ele ajudava só a bancada dos fariseus? Olha, os fariseus não devem pagar mais impostos. Os pobres que paguem. Jesus fez algo minimamente parecido com isso quando ele esteve aqui na Terra? Porque é só isso que eles fazem. Projetos idiotas, projetos inúteis, querer privilégios para si mesmo. Já tem um bando de privilégios, né, que eles já têm aqui na sociedade brasileira, desde passaporte diplomático, isso, aquilo, não paga imposto, não paga não sei o quê. Vivem às nossas custas, mesmo como deputados, né, porque, como eu falei, a Câmara paga tudo. Se um pastor lá tiver uma diarreia e gastar papel higiênico, é a gente que paga.
Agora, vai você precisar de alguma coisa, ver se você tem algum projeto que beneficia você. Eu, por exemplo, eu estou tratando meus dentes pelo SUS, que tem sido até horrível para mim, né? Diga-se de passagem. Porque às vezes me dá febre e tal, não sei o que, infecciona. Mas estou tratando pelo SUS. Eu não tenho 157 mil pago pelo povo para fazer um tratamento dentário. Eu não tenho nem 10 mil para dar uma entrada numa casa para sair daqui, pra vocês terem uma ideia. Enquanto eles têm todas essas benesses e benefícios, e o que eles fazem de bom para a sociedade? Qual foi o projeto que o Nicolas Ferreira apresentou que favoreceu a sociedade brasileira? O deputado mais votado do Brasil. É só perseguir mulher trans, perseguir gays, essas coisas? Que nem tem um deputado ali, Brasília, acho que é Pastor Isidoro, se não estou enganado o nome dele, que ele quer criar um projeto para proibir a união homoafetiva no Brasil, que já foi determinado pelo STF, né, que é permitindo que casais gays possam se casar. Esse deputado, mesmo sabendo que o STF já bateu o martelo, ele quer gastar dinheiro público, gastar um tempo que podia estar fazendo um projeto bom para a sociedade, para tentar proibir isso, mesmo sabendo que não vai passar. Porque mesmo se a Câmara e o Senado aprovar, o STF já determinou que é inconstitucional, então não vai passar. É só para jogar dinheiro fora e fazer média, né, com os evangélicos. E esse pastor, inclusive, ele é ex-homossexual, né, que é até irônico. Ele já foi homossexual, já pegou homem pra caramba, agora quer impedir os outros de se casarem. O que isso vai mudar a realidade do brasileiro, pessoal? Se um homossexual puder ou não casar, vai mudar o que na nossa realidade? Eu vou conseguir comprar uma casa, eu vou conseguir comprar um carro, eu vou conseguir fazer uma viagem para os Estados Unidos? O que vai mudar a minha realidade? Se eu tiver dois caras lá da Zona Leste de São Paulo se casando, o que vai afetar a minha vida? O que afeta a minha vida são os problemas reais que nós temos aqui. Eu já falei naquele vídeo para vocês, eu moro relativamente perto da Cracolândia. São Paulo é uma cidade com a violência que tem explodido muito, roubos, assalto, furto de celular. É uma cidade que você tem uma série de problemas, lixo aqui é um problema, né? Que quando você coloca o lixo na rua, passa aqueles maloqueiros e rasga todo o saco de lixo, o lixo fica espalhado na rua, aí o lixeiro não leva. Tem ruas aqui em São Paulo que até é difícil de você andar, porque você tem que estar desviando do lixo. Fora que lixo atrai inseto, atrai bicho, etc. Que, ultimamente aqui na minha casa também tem acontecido isso, porque você joga o lixo na rua, o maloqueiro vai lá e rasga o lixo. Isso atrai inseto. Então, nós temos problemas reais que poderiam sim ser resolvidos, problema de transporte, de emprego, de tudo, de condições de trabalho, sabe? Problemas reais que afetam a vida do brasileiro. Será mesmo então que se Jesus viesse hoje para o Brasil, ele ia estar mais preocupado com mulheres trans e com casamento homoafetivo do que com tantas pessoas que têm problemas aqui no Brasil? Às vezes, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, tem um pobre que não tem o que comer, tem um pobre que passa fome, tem um pobre que está trabalhando e não tem condições. É isso que acontece. Eu tenho um amigo, né, que eu também não vou situar o nome dele, mas ele chegou há pouco em São Paulo, ele arrumou um emprego, só que a empresa demora de pagar a primeira condução e o salário, né? Trabalho é assim, você começa a trabalhar até a empresa legalizar, pagar direitinho. Esses dias ele estava passando mal aí, porque ele estava com o estômago ruim, porque ele estava passando fome. Porque a empresa demora tanto para pagar o primeiro salário, a ajudinha de custo, que o coitado estava comendo mais bolacha, essas coisas, porcaria, começou a ficar com o estômago ruim. Eu passei por isso uma vez eu fui trabalhar em Guarulhos, né, que era um serviço terceirizado de uma empresa de frios. Só que a empresa, né, lá não podia levar marmita, e você tinha que comer ou fora ou lá dentro, mas o almoço era pago. E como eu estava desempregado, eu não tinha dinheiro, eu só consegui o dinheiro da condução. E a empresa ia demorar de 7 a 10 dias para dar a primeira condução, ou coisa assim do tipo, o primeiro auxílio, né? E eu ficava trabalhando o dia inteiro com fome, tanto que o meu estômago ficou ruim. Eu tive que comprar um remédio que eu perguntei para o farmacêutico, que na época era muito bom um remédio chamado Gastropac, porque eu ficava o dia inteiro com fome, porque o dinheiro que eu tinha era da condução. Eu falava, se eu gastar da condução para comer, eu não vou ter como vir trabalhar. Então essa é a realidade de muitos brasileiros pobres aqui no Brasil. Agora, você acha que eu ali com o estômago roncando de fome, tanto que eu parei de trabalhar por isso nessa firma. Eu falei, não dá. Ou a firma me adianta alguma coisa, então eu não tenho condições de continuar trabalhando. Você acha que eu ali, com o estômago ruim de fome, eu estou mais preocupado com o quê? Com o que comer ou com uma mulher trans? Você acha que um deputado deveria fazer o quê para pessoas como eu, esse meu amigo que veio da Bahia? Eles deveriam criar leis trabalhistas falando, ó, tudo que é condução a empresa tem que pagar no primeiro dia do contratado, para ele não passar essa dificuldade. E o auxílio alimentação também. Tem que pagar, nem que seja proporcional, até o dia do primeiro pagamento. Não seria mais uma atitude mais justa, que ia salvar muitos trabalhadores que estão desempregados, às vezes conseguem um emprego e não conseguem continuar trabalhando? Não seria muito melhor esse tipo de leis do que leis evangélicas? Queremos obrigar a Bíblia nas escolas, ensinar criacionismo e design inteligente, que é o que o Pablo Marçal quer fazer aqui no Brasil. Isso vai ser útil no quê, pessoal? Só para fazer um bando de pessoas um bando de criança ficar doutrinada pela doutrina evangélica? É sério? É, pessoal. Então eu digo para vocês, por isso que eu digo, política tem que ser tocado no assunto sim, eventualmente. Porque eu sei que muita gente que inclusive está vendo esse vídeo, vota sim. Vota em candidatos evangélicos por aquelas pautas moralistas.
anti-gay, anticomunista, pró-família, não sei o quê. Eu só voto em cidadão de bem. Só que esse cidadão de bem que você está votando, tá? Só não vou chamar de trouxa para não pegar pesado aqui no vídeo, ele está lá só ganhando dinheiro, privilégio, para a classe dele, né, para a classe de pastores, e só oprimindo outras classes que não fazem mal para ninguém. Tá? Eles pegam um espantalho para bater, que nem a mulher trans, que não faz mal para ninguém. Não, nós temos que proteger as mulheres. Enquanto isso, ó, é a bancada mais corrupta de Brasília. Eu vou tentar colocar o vídeo aqui na tela que eu fiz no outro canal, que lá tem mais detalhes, tá? Mas é a bancada que fica lá, ó, só. Enquanto você, ó, tá? Fica aí a reflexão. Tá aí, galerinha, quem gostou do vídeo, tá? Comente o que achou, dê um like no vídeo, que ajuda a aumentar a atividade de alcance. Ativa o bendito sininho, tá? Que agora o YouTube tá bugado, tem que ter esse sininho. Se bem que às vezes nem com o sininho a pessoa é notificada. Então considere entrar numa lista de transmissão que eu tenho, tá? Nos canais. Eu tenho um canal no Telegram e um no WhatsApp. Não é grupo, tá? São só canais que quando eu faço um vídeo, eu coloco lá para as pessoas saberem que eu fiz um vídeo novo e a pessoa opta se assiste ou não, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram. Reflitam bem sobre isso, tá? Política influencia sim a nossa vida. Paz a todos.